Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise da grande final da Copa do Brasil 2022 entre o Flamengo de Dorival Júnior e o Corinthians de Vitor Pereira. Primeiro jogo na Neoquímica Arena, 0 a 0, e no jogo de volta no Maracanã, outro empate, dessa vez por 1 a 1, jogão cheio de emoções. O Corinthians vendeu caro, mas no final, Flamengo levando a melhor nos pênaltis e garantindo mais um título dessa era tão vitoriosa da equipe. Esse vídeo foi trazido para você pela LampionsBet. Se você já tem mais do que 18 anos e curte fazer uma aposta, aproveita os bônus exclusivos que a Lampions está oferecendo. Tem bônus no cadastro, só para você criar sua conta, bônus nos seus depósitos, para você dar aquela turbinada na sua banca, mas aproveita que é por tempo limitado. Abra sua conta lá na Lampions, já resgata esse bônus do cadastro e já faz seu depósito para pegar mais esse bônus e começar com uma grande vantagem. É só clicar no link aqui da descrição. Agora bora entender tudo o que rolou nesse jogão que definiu o título da Copa do Brasil. Dorival Júnior mandou o Flamengo a campo com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Vidal e Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Enquanto Vitor Pereira mandou o Corinthians a campo com Cássio, Piton, Fábio Santos, Balbuena, Gil e Fagner, Renato Augusto, Fausto Vera e Duqueiroz, Roger Guedes e Yuri Alberto. Bom, já logo de cara, uma grande mudança no Corinthians, Piton no lugar do Adson. Mas o que será que o Vitor Pereira tentou com essa mudança? Quais foram as vantagens e as desvantagens na prática, dentro de campo? Um dos objetivos do Vitor Pereira, que ficou claro com essa formação, era tentar mudar o encaixe de marcação quando o time subia o bloco, em especial nas saídas de bola longa do Flamengo, usando o Pedro de pivô. Com esse posicionamento, o Gil marcava o Pedro, enquanto o Fagner ficava mais avançado para marcar o Arrascaeta. Diferente do jogo de ida, quando o Fagner batia de frente com o Pedro. Mas na prática, sem um ponta direita, quem subia no Felipe Luiz era o Duqueiroz. Então, com um meio-campista a menos na faixa central, Renato Augusto tentava se desdobrar para marcar o Thiago Maia ou recuar para marcar o Everton Ribeiro. Com isso, o Flamengo conseguia superioridade numérica no meio de campo para escapar da pressão do Corinthians. O posicionamento do Everton Ribeiro gerava dois tipos de vantagem para o Flamengo. Quando ele recuava pelo meio ou até pela esquerda, sobrecarregava o Renato Augusto. Já quando ele espetava na linha defensiva, a zaga ficava sem ninguém sobrando e de quebra ainda gerava um buraco entre as linhas que ele mesmo aparecia para aproveitar. Outro objetivo dessa grande mudança no Corinthians era que o Roger Guedes claramente entrou para segurar o Davi Luiz, que no jogo de ida tinha tido muita liberdade para iniciar as jogadas do Flamengo, tanto ele quanto o Léo Pereira. Então, sem a bola, o Roger Guedes já nem recuava, ficava ali esperando um possível contra-ataque e de quebra ainda puxava a marcação do Davi Luiz. O Yuri Alberto até recuava um pouco mais para pressionar o Thiago Maia, mas quando o time recuperava a bola, ele já saía em velocidade buscando aproximação com o Roger Guedes. Esse era o caminho do contra-ataque corintiano. Mas que na prática não funcionou tão bem assim. E a vantagem do Flamengo para isso era, primeiro, o comportamento dos laterais, que é o menor sinal de que o time ia perder a bola, já recuavam, além da boa apresentação dos zagueiros para cortar as bolas esticadas. Dessa maneira, o Flamengo matou as oportunidades de contra-ataque que o Corinthians tentava com essa estratégia. Esse posicionamento do Corinthians até conseguiu tirar o Davi Luiz e o Léo Pereira da construção. Agora no jogo de ida, o Corinthians marcando naquele 4-3-3 com os pontas recuando, dificultou um pouco mais as infiltrações do Flamengo. E com esse 5-3-1-1, ou chame como quiser, o Corinthians passou a se defender com 8 jogadores na prática e apenas 2 linhas de marcação. E aí, você tira os zagueiros do jogo, mas acaba deixando um pouco mais de espaço para os jogadores de frente, que de fato são a maior força do Flamengo. Além disso, uma mudança pontual no Flamengo potencializou muito as infiltrações. Com o Vidal no lugar do João Gomes, o Flamengo passou a ter mais um jogador com experiência para ocupar esse tipo de espaço e gerar dúvida na marcação. Outro ponto é que, como os laterais do Corinthians estavam mais preocupados com as descidas dos laterais do Flamengo, e com os 3 meio-campistas sempre próximos da jogada, alguém sempre acabava livre do lado da linha do meio. Nesse lance é o Everton Ribeiro. Além disso, por conta do Corinthians marcar com apenas 2 linhas, a origem da jogada ficava muito próxima das costas da defesa. Bastava um passe encaixar para alguém sair na cara do gol.
Aqui uma jogada que vem da direita para a esquerda e quem recebe livre pelo lado da linha do meio é o Gabriel e mais uma vez com a origem da jogada muito próxima das costas da defesa, mas o Fagner consegue a interceptação. Mas na terceira tentativa de infiltração, bola da esquerda para a direita, Everton se movimenta no vazio, deixa o Pedro na cara do gol e ele abre o placar. E obviamente, por ser um problema de posicionamento, a brecha ficou lá o primeiro tempo inteiro. Já o Corinthians construiu uma boa chance no minuto 13, em uma falha de marcação do Flamengo em bloco médio. Arrascaeta abandona o Fausto Vera para cobrir a bola, ele pede para o Pedro fazer a cobertura, aliás, atenção a como o Duqueiroz está sendo marcado pelo Vidal. Na sequência, o Pedro vai tarde, o Balbuena consegue o passe, o Fausto protege bem, nesse momento o Vidal passa a cobrir a bola, com isso o Duqueiroz sai livre, ele recebe, tenta acionar o Roger Guedes, mas ele perde o tempo da bola e desperdiça a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo. Essa jogada não se repetiu mais, isso porque o Corinthians na maioria das vezes não saía com esses passes de ruptura mais no chão, mas sim na bola longa, esticada, ligação direta da defesa com o ataque, e isso acabava sempre favorecendo a defesa do Flamengo. Quando a ligação era direta, defensor-atacante, mesmo por baixo, a zaga do Flamengo levava a melhor. Nesse lance o Davi Luiz ganha do Roger Guedes, e o Flamengo ainda arma um contra-ataque com bastante potencial, com um gol anulado por conta do impedimento milimétrico. No segundo tempo, os dois times mudaram bastante, o Flamengo foi ficando cada vez mais seletivo nos momentos de subir o bloco de marcação, então foi tirando ali o pé da marcação-pressão. E o Corinthians desfez aquela linha de 5 e voltou para aquele posicionamento do jogo de ida, com a saída do Piton e a entrada do Adson. Então agora o Corinthians parou de oferecer aquela liberdade do primeiro tempo e não deixava mais o Flamengo ficar circulando a bola por fora do bloco para criar o espaço. Quando o Flamengo tentava atacar o Corinthians mais atrás, não achava espaço e acabava perdendo a bola. No entanto, o problema da saída de bola do Corinthians continuava. Aqui o Flamengo sobe o bloco, encaixa a marcação e força a bola longa, Léo Pereira ganha mais uma do Yuri Alberto e o Flamengo vai ter a chance de contra-atacar o Corinthians. Gabriel deixa com a Arrascaeta na cara do gol e o Cássio faz uma bela defesa. Poucos minutos depois, outra chance clara de gol para o Flamengo, aproveitando o bloco do Corinthians em recomposição. Arrascaeta recebe com bastante espaço, acha o Pedro, ele deixa com o Gabriel, que pega mal na bola e manda para fora. E depois de criar 3 boas chances, mas não aproveitar, o Flamengo passou a não ter pressa para sair nos contra-ataques. Quando recuperava a bola do Corinthians, os jogadores já não saíam em velocidade, não aceleravam o jogo. A prioridade passou a ser então ficar com a bola para o tempo passar. Por isso que acabou sendo um grande problema para o Flamengo abrir mão de pressionar a saída de bola do Corinthians. Essa era claramente uma situação que estava favorecendo o Flamengo. E recuando, o time acabou abrindo mão dessa grande vantagem. E isso, claro, aumentou também o volume de jogo do Corinthians. Então, na prática, o Flamengo abriu mão de 2 vantagens. Primeiro, pressionar a saída de bola do Corinthians e já contra-atacar. E segundo, sair em velocidade nos contra-ataques iniciados na defesa. 2 vantagens ofensivas que produziam chances claras de gol, em troca disso, cedeu volume de jogo para o Corinthians. O Corinthians, mesmo com volume de jogo, não se expunha muito nos cruzamentos, geralmente invadia a área com 2 jogadores para tentar a finalização, e com superioridade numérica, a maioria dos cruzamentos foi neutralizado pela defesa do Flamengo. Mesmo assim, no minuto 13 do segundo tempo, a marcação dobra no Duqueiroz e o Adson recebe com bastante espaço para invadir a área. Ele faz o cruzamento consciente na medida, deixa o Roger Guedes na cara do gol e ele perde essa chance incrível de empatar. Resumindo, o Flamengo abriu mão de 2 vantagens ofensivas e o Corinthians tinha muita posse de bola, mas até então não havia criado muitas chances atacando o Flamengo ali em bloco baixo. Inclusive, até o minuto 31 do segundo tempo, se defendia naquele mesmo sistema. O Corinthians lutava, mas não gerava uma vantagem muito evidente para atacar o Flamengo nesse bloco baixo. Então, o Flamengo ia vendo o tempo passar e o título se aproximando. Até que vieram as alterações do minuto 32, 2 para cada lado que acabaram mudando o jogo. No Flamengo, saíram Pedro e Arrascaeta para as entradas de Cebolinha e Vitor Hugo, e no Corinthians, saídas de Roger Guedes e Fausto Vera para as entradas de Matheus Vital e Maicon. Além disso, o Dorival mexeu no posicionamento do time, passou a defender mais num 4-4-2 com o Everton e o Gabriel mais na frente. E mais do que as alterações, essa mudança de posicionamento acabou sendo um grande problema para o Flamengo. Se a gente comparar com a formação original, o Flamengo acabava marcando com 3 ou 4 jogadores pelo lado.
Além do Rodinei, você tem o Everton, Thiago Maia e ainda o Gabriel fechando espaço em alguns momentos. Já na nova formação, você passa a ter apenas 2 jogadores pelo lado, Rodinei e Mateuzinho. Então, deslocando o Everton para o primeiro combate, você perde um jogador pelo lado, e com o Davi Luiz no lugar do Thiago Maia, a tendência é ele ficar mais no meio da área esperando um cruzamento do que saindo o tempo inteiro para neutralizar a superioridade numérica. Essa jogada o Corinthians acaba não aproveitando a liberdade, mas... No minuto seguinte, novamente 3 contra 2, o Fábio Santos deixa com o Vital, invade a área arrastando o Mateuzinho, Vital fica com bastante espaço e pela primeira vez, sem ser com a bola parada, o Corinthians invade a área do Flamengo com 5 jogadores e bastou uma única jogada mais arriscada, explorando essa vantagem pelo lado por conta do posicionamento do Flamengo, para o Corinthians empatar a partida. Fábio Santos desvia, bate-rebate na área, ela sobra limpa para o Juliano e ele empata o jogo. E a noite era mesmo do Flamengo. Quem errou mais foi o Corinthians, desperdiçando 2 cobranças de pênalti. E no final, Flamengo campeão da Copa do Brasil 2022. Parabéns ao Flamengo pelo título e por todo o excelente trabalho realizado. E parabéns também para o Corinthians por proporcionar essa final tão emocionante.